Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade à trilogia dos vídeos falando sobre o primado de Pedro, está aqui na descrição o primeiro e o segundo vídeo. Você pode ver, o primeiro vídeo, Jesus substituindo o nome de Simão para Kéfas, que quer dizer pedra. No segundo vídeo você pode conferir Jesus como pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. E no vídeo de hoje eu quero mostrar o próprio Jesus e também o Espírito Santo revelando para nós que Pedro é o primeiro dentre os apóstolos, ou seja, Pedro tem a primazia dentre os demais apóstolos. Vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, eu gostaria de começar esse vídeo pedindo a você que você pegasse na sua Bíblia aí o primeiro capítulo do Evangelho de São João. João, primeiro capítulo, versículo versículo 39, Versículo 39, quando diz assim, o evangelista narra para nós o seguinte, os primeiros discípulos, quando os discípulos foram encontrados. Veja aí o versículo 35 que diz: no dia seguinte, João se achava lá de novo com seus discípulos, João Batista. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: vinde e vede. Então eles foram e viram aonde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhes diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele os conduziu e Jesus, fitando, disse-lhes: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Agora pegue a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 10, no versículo 1. Veja que interessante. Ali mostra os primeiros discípulos sendo chamados. E Pedro não é o primeiro dentre os discípulos a ser chamado. Mas, porém, estando Jesus, aqui no capítulo 10 de São Mateus, estando Jesus entre os seus discípulos, o evangelista narra o seguinte para nós: chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Versículo 2. Entre estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Ou seja, Jesus, quando vai chamar dentre os seus discípulos os 12 para constituí-los apóstolos, Jesus chama entre eles o primeiro a ser chamado é Simão Pedro. Aqui Jesus já dá para nós uma certeza de que Pedro é escolhido entre os 12 como o primeiro da lista. Em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, também é a convocação dos 12 apóstolos. E diz que ali Jesus chama Pedro, novamente primeiro, chama Simão, melhor dizendo, impondo nele o nome de
Kéfas, ou Cefas, ou Petros, que quer dizer pedra, rocha. E ele é o primeiro da lista. Em Lucas 6, 13 ao 16, o evangelista São Lucas narra também Pedro sendo o primeiro da lista a ser chamado por Jesus dentre os apóstolos. E eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia em João, o evangelista João, no capítulo... João capítulo 21, versículo 15, São João capítulo 21, versículo 15, que diz assim: Depois de correrem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ou seja, para contextualizar o que eu estou lendo, depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E quando Jesus aparece ali naquele momento, que Pedro, junto com os outros apóstolos, não viram a ressurreição acontecer, Jesus ainda não tinha se manifestado para eles, ressuscitado, eles ali entediados daquela mornidão na fé, decidiram ir pescar. E quando estavam lá pescando, Jesus aparece. E quando eles se aproximam de Jesus à beira do mar, Jesus então, fitando os olhos em Pedro, diz: Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: Apacenta os meus cordeiros. Quem é o bom pastor da igreja? É Jesus. Mas mostrando para nós que Pedro tem a primazia dos apóstolos, Jesus dá a Pedro o encargo dele, Pedro, ser pastor. Pastor de quem? Pastor dos 11 apóstolos. Ele diz, no primeiro momento que ele diz, apacenta os meus cordeiros. Finalzinho do capítulo, versículo 15, melhor dizendo. No versículo 16 de São João 21, Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Então Jesus disse a Pedro no primeiro momento: apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta aqueles apóstolos como Pedro que irão ser sacrificados, que irão morrer mártir. Por isso, os cordeiros que seriam imolados também, como Jesus foi. Por isso Jesus perguntou em uma outra ocasião: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado, ou seja, com o martírio? Eles disseram que sim, e Jesus confirma: apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta os teus irmãos. Por quê? Eles são cordeiros e serão sacrificados. João não foi martirizado no corpo, mas foi martirizado na alma, porque passou a maior parte da sua vida preso, e sofreu o martírio da prisão. Na segunda vez ele diz: apacenta minhas ovelhas, ou seja, os demais que ouvirão a voz de Jesus por meio dos apóstolos. Porque Jesus disse: eu tenho muitas outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas elas precisam ouvir a minha voz. E ouvir como? Ouvir a voz de Jesus por meio da voz dos apóstolos. Por isso Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ordenei. E no versículo 17 diz: pela terceira vez disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo.
Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Meus amados irmãos, isto aqui que eu acabo de ler é nada mais, nada menos que se cumprindo na vida de Jesus aquilo que, na vida de Pedro, melhor dizendo, aquilo que Jesus falou para ele no capítulo 22 de São Lucas. Você pegue sua Bíblia aí. São muitas passagens bíblicas. Eu sei que eu estou indo rápido, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas depois você com calma vai pegando essas passagens bíblicas e você vai ver que Jesus, como também o Espírito Santo, dá testemunho de Pedro como cabeça do colégio apostólico, ou seja, o primeiro, o líder entre os 12 apóstolos. Por isso, quando Jesus diz lá a Pedro: apacenta meus cordeiros, depois apacenta minhas ovelhas, depois apacenta minhas ovelhas, Jesus está confirmando ali a Pedro o que ele disse aqui no versículo 31 do capítulo 22 de São Lucas, que diz assim, vou ler para você ver. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui a Pedro, olha, Pedro, Satanás quer te peneirar junto com os apóstolos. Satanás pediu a mim permissão para peneirar todos vocês, mas eu orei por ti, Pedro. Eu orei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não venha morrer. E quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, e isso se concretiza quando Jesus, diante de Pedro, depois de ressuscitado, diz a Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo a Pedro: olha, lembra que eu orei por você? Agora é o momento, eu te dou esse encargo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Meus amados irmãos, a confirmação de que Pedro realmente se converteu, como diz aqui, quando te converteres, confirma teus irmãos, está aqui neste contexto do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja que estava reunida ali, os 12 apóstolos, Nossa Senhora e outras mulheres. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, e ali as multidões ao redor vê os apóstolos falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. No versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, veja o que diz São Lucas escrevendo para nós a respeito da pessoa de Pedro. As pessoas diziam que os apóstolos estavam embriagados, que tinham bebido vinho doce e estavam bêbados. Veja quem toma a palavra, cheio do Espírito Santo, confirmando a sua primazia entre os apóstolos e discursa para o povo. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro, então, de pé, Quem foi que ficou de pé? Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel dizia que o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E por esse motivo, eu não vou ler aqui para não dar continuidade, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E o propósito aqui
é mostrar o primado de Pedro e não esse discurso maravilhoso que Pedro, cheio do Espírito Santo, não é mais Jesus, né, pessoalmente, que mostra o primado e a primazia de Pedro sobre os apóstolos, mas o Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, toma a frente e começa a falar, a discursar. Isso é maravilhoso. E esse é o primeiro discurso, tem muitos outros. Só que eu queria que você pudesse ir até o capítulo 15 do Atos dos Apóstolos. E no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, surge aí uma controvérsia em Antioquia. Quando as pessoas começam a ser evangelizadas, quando as pessoas começam a aceitar a fé, começa uma discussão a respeito da necessidade ou não daqueles recém-convertidos serem circuncidados, como manda a lei dos judeus. E veja o que diz aí o versículo 5 de Atos dos Apóstolos 15. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, ou seja, haviam crido em Jesus, aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, intervieram e diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciões para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, olha, os apóstolos e os anciões se reuniram para discutir a questão: é necessário ou não é necessário circuncidar-se quando se torna cristão? É necessário ou não é necessário prescrever para os novos cristãos, para os neófitos, a necessidade de observarem a lei de Moisés? E quando a discussão estava acalorada, acesa, ou seja, quando o debate estava pegando fogo, o que é que diz? Levantou-se Pedro e disse. Olha, levantou-se Pedro e disse. Aí Pedro começa a dizer: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós, que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, conhecendo-lhes, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operava entre os gentios por meio deles. Ou seja, este versículo aqui, esse texto aqui, mostra a autoridade, a primazia do apóstolo Pedro, que de maneira extraordinária toma a palavra, discursa entre os 12 e os anciões, e todos ficam em silêncio mediante a autoridade petrina, mediante a infalibilidade papal. Quer queira, quer não, goste ou não goste, as outras comunidades cristãs que não fazem parte diretamente
da Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro tem a primazia entre os 12 apóstolos e é o cabeça do colégio apostólico. E hoje, quem tem a primazia sobre a igreja é Petrus, é Kéfas, que tem por nome hoje Papa Francisco. Por isso, precisamos entender que, e olhe que eu não vim nem para o catecismo, eu nem peguei o catecismo, que tem inúmeras argumentações que vão além das passagens bíblicas que eu mostrei, porque nós católicos cremos em 3 pilares da nossa fé, e tem uma série de vídeos, 3 vídeos falando sobre isso, os pilares da fé católica aqui no meu canal, é só você procurar, que é a Sagrada Tradição Apostólica, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Eu não precisei de argumentos da Sagrada Tradição, nem tampouco do Sagrado Magistério, porque os argumentos bíblicos são mais transparentes do que a mais limpa e a mais bela água mineral que você possa contemplar. Não existe argumentação que consiga vencer aquilo que a própria Sagrada Escritura, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio do próprio Deus Pai, que em Mateus 16, versículo 17, quando Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Pai revela para Pedro e escolhe dentre os apóstolos Pedro para manifestar a glória do seu Filho. E por isso Jesus diz naquele momento a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus Pai, dentre os 12 apóstolos, escolhe São Pedro como o primeiro para testemunhar que Jesus é o Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E você querendo ou não, Pedro é primeiro entre os apóstolos. Ele tem, dada por Deus, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a primazia sobre a sua igreja. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilhe o vídeo. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva aí no canal e vamos ajudar a evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva a primazia de Pedro, viva a Santa Igreja de Jesus Cristo. Amém.